Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar. É muito bom ter vocês aqui conosco. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos aqueles que estão entrando agora. Boa noite, Gil Pires. Boa noite, Miriam, Idene, Jean, Suzana. Boa noite, Marielle. Sejam todos bem-vindos e se sintam todos acolhidos. Eu já vou tentar adicionar o nosso convidado de hoje aqui, para que caso a gente tenha algum problema técnico, tenha tempo de resolver. Só um segundo. Boa noite, Dona Olga, bem-vinda. Dona Olga representando o nosso público, nossos corações amigos lá de Brusque. Nosso querido trabalhador da associação, ver se vai dar certo. Porque às vezes o Instagram apronta com a gente. Sejam todos bem-vindos. Aproveita esse momento para relembrar da importância desse momento que a gente tem aqui em conjunto. Boa noite, Luiz. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Vocês estão me escutando? Estamos te escutando super bem. Ah, ótimo. Agora eu estou tranquilo, que eu sou fraco na tecnologia. Agora já entrou na live, tá tudo certo. Não tem que fazer mais nada. Luiz, Tá obrigada por ótimo. ter topado o nosso convite de participar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa energia boa e voltei por essa egrégora da nossa casa que é tão positiva e nos faz tão bem, Júlia. Luiz, eu estava relembrando aqui junto com o pessoal, porque tem pessoas que nos acompanham todo domingo, tem gente que sempre é a primeira vez, que é o Evangelho no Lar da Associação, né, pessoal? E a gente realiza esse momento aqui para que vocês também façam o Evangelho no Lar na casa de vocês num outro dia, num outro horário, que a gente mostra o modelo, como é que funciona, como Jesus nos ensinou, para incentivar que todo mundo que aqui assista também faça o Evangelho nos seus lares, porque o Evangelho no Lar ele é tratamento para as nossas almas. Ele é paliativo, ele é preventivo, ele funciona de todas as formas. Então, a gente faz do jeito que Jesus ensinou lá na casa de Simão Pedro. Começamos com uma prece de abertura, fazemos a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tecemos comentários que às vezes são dúvidas, a gente compartilha o que já vivenciou e depois a gente faz a prece de encerramento. Sempre lembramos do copo ou garrafinha com a água fluidificada que a espiritualidade usa para nos ajudar. Aí o Luiz está com a dele. Para nos ajudar nas nossas dificuldades físicas, emocionais e espirituais também. Para a gente começar então hoje, que é o capítulo novo, Luiz, a gente está indo para o capítulo 7, como você com certeza viu. Então, o pessoal que está acompanhando aí de casa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que se chama Bem-aventurados os pobres de espíritos. Lembra que a gente entrou nas bem-aventuranças, falamos sobre bem-aventurados os aflitos, depois o Consolador prometido e agora seguimos nas bem-aventuranças, que são os pobres de espíritos. E o tema de hoje é o que se deve entender por pobres de espíritos. Mas para a gente começar, eu quero convidar o Luiz para fazer a nossa prece de abertura. Pode ser, Luiz? Pode ser sim, Júlia. Bem, eu convido aqueles que quiserem fechar os olhos para poderem se interiorizar um pouquinho melhor, para que a gente, nesse momento, deixe de lado as nossas preocupações do nosso dia a dia, deixe de lado também as preocupações que nós carregamos lá no nosso íntimo ser, para que nos tornemos abertos e receptivos para receber essas boas energias que já estão sendo lançadas sobre nós e que para possamos ter a nossa mente e o nosso coração aberto para um bom entendimento da mensagem que vai ser lida e discutida essa noite. Dito isso, eu agradeço a Deus, aos bons espíritos, a espiritualidade amiga que abençoa e dirige a nossa casa e que acompanha todos nós no Evangelho no lar de cada um agora. Que essas boas energias cheguem aos nossos corações, renovando as nossas esperanças, nos preparando para os desafios da semana que vem começar agora na segunda-feira. Que tenhamos paz de espírito, confiança em nós,
confiança no Cristo, saúde plena e que nossos caminhos sejam sempre iluminados por Jesus. Que assim seja. Obrigada, Luiz. Boa noite, os amigos que estão entrando agora. A gente vai começar a leitura, então, do capítulo 7, os itens 1 e 2. E se chama O que se deve entender por pobres de espíritos. E começa com a passagem de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. E eu vou ler só um pedaço, então, pessoal, até para a gente não se prolongar muito na leitura, mas convido vocês a lerem todos esses itens em casa posteriormente. Começa assim, então. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos da inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superior a tudo, muito humilde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientemente para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Eu vou pular agora 2 parágrafos e vou lá para o último parágrafo. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Luiz, todas as passagens da bem-aventurança são muito bonitas, mas muitas vezes a gente profere elas da boca para fora, né, sem pensar muito. E aqui essa passagem ela traz a reflexão do que é esse pobre de espírito que Jesus disse que seriam bem-aventurados, né? Para quê? Qual que foi o teu entendimento sobre o pobre de espírito? Bem, antes de mais nada, as bem-aventuranças talvez seja uma das passagens mais bonitas e de maior conhecimento que Jesus nos passa, né? Mas às vezes elas são mal entendidas. Se a gente simplesmente levar ao pé da letra as coisas, às vezes a gente não entende muito bem essa questão. Esse entendimento vem pela maneira como ela é colocada, como Jesus nos passa, como é escrita, e também vem pela maneira que o nosso espírito, que ainda é um espírito muito egóico, enxerga, né? Então, quando ele sempre coloca pobre de espírito, por exemplo, né? Bem-aventurados que choram, em outras ocasiões, né? Então a gente fica, poxa vida, como nós podemos ser aventurados por sermos, se choramos, ou se somos pobres de espírito? A princípio, parece haver uma coisa que não bate, né, com o nosso ser. Fala, ninguém...
Quando a gente fala em pobreza, a princípio ninguém quer ser pobre. Choro, ninguém quer chorar, né? A gente quer ser feliz, está sempre sorrindo e tal. Então é muito importante a gente analisar, e para isso o Evangelho no Lar e o Evangelho lido, né? Principalmente, que a gente lendo, relendo, cada vez a gente vai tendo um pouquinho mais de esclarecimento, ele vai nos abrindo um pouquinho o entendimento, né? Então, quando ele fala pobre de espírito, porque o que acontece? Essa passagem, ela é muito pertinente, né? E todos os ensinamentos de Jesus, eles são pertinentes em cada época, né? Seja em tempos passados, quando vivemos encarnações passadas, como agora. Mas agora, talvez ela se faça mais presente ainda, por quê? A gente está num mundo de informações muito grandes. A gente está num mundo onde a educação ela é muito facilitada, né? Antigamente, nós não tínhamos um acesso tão fácil à educação como temos hoje. Hoje, a maioria da população ela já tem, desde pequenininha, acesso à escola, a livros, a tantas informações, vindo ainda mais agora, nos últimos 20, 30 anos, a questão da internet, né? Todos nós somos cheios de informações de todos os lados. E é muito importante, né? Porque o Espiritismo ele sempre nos ensina que nós temos que ter as duas asas equilibradas, a do conhecimento e as asas morais. Então, uma não pode desacompanhar a outra. O problema é quando há um desequilíbrio nessas duas asas. E há uma tendência na nossa existência atual, nos nossos tempos, de nós valorizarmos demais a asa da sabedoria e deixarmos os valores morais um pouquinho de lado. E quando nós valorizamos demais o lado da sabedoria, há uma facilidade muito grande de nós inflarmos o nosso ego. Pois eu começo a acreditar que eu sei tudo, que eu posso tudo, né? E muitos dos ensinamentos que são passados, principalmente ali da faculdade para frente, eles começam a questionar, inclusive, a existência de Deus, né? A gente vê toda a ciência, e a gente tem que ter em mente que a ciência ela não é uma questão exata, ela está sempre se atualizando. O que era verdade alguns anos atrás, hoje já não é bem assim, vem novos estudos, novas pesquisas, mostram novas descobertas, aqueles conhecimentos que antigamente eram dados absolutamente como certo, já não são mais tão certos, né? E a gente vai inflando demais o nosso ego, né? E chega um momento em que eu faço tudo em função disso. E aí a gente vê nitidamente, principalmente no meio acadêmico, muitas pessoas chegarem até o ponto do ateísmo, porque eles falam, olha, a ciência, o conhecimento não consegue provar a existência de Deus. E Jesus fala que uma das condições maiores para você ser um verdadeiro sábio, né, é você admitir que você não conhece nada. O teu conhecimento é muito pequeno. Aliás, o conhecimento de toda a humanidade é muito pequeno. O Evangelho nos fala da pluralidade dos mundos. Então, mal sabemos do conhecimento do nosso próprio mundo, quanto dirá mais de toda a criação divina, né? Da pluralidade dos mundos. E, às vezes, essa questão de eu estudei mais, eu fiz mais aquilo, eu li mais aquilo, vai nos tornando não humildes, vai nos tornando arrogantes, egocêntricos. E um egocêntrico, um arrogante, ele não vai ter dificuldade de entrar no reino dos céus. Todas as lições das nossas encarnações, uma atrás da outra, ela nos faz que os nossos acontecimentos, se bem entendidos, nós nos diminuamos o nosso ego. Não é verdade? Que a gente vai cada vez mais deixando o nosso ego de lado e sempre vão ter situações nas nossas vidas, nas nossas existências, que nós vamos dizer, eu sou incapaz de resolver isso. Por maior o conhecimento que eu tenha, por maior condições financeiras que eu tenha adquirido, esse problema eu sou incapaz de resolver. Não consigo auxílio num colega, não consigo auxílio no material. Eu vou precisar do auxílio espiritual, do auxílio de Deus, que é o amor maior, o conhecimento maior. Então, se nós não tivermos essa humildade dentro de nós, vai ser difícil da gente entrar no reino dos céus, como disse Jesus. Né? Nós vamos ter que vir aqui muitas e muitas encarnações repetir a lição, até que nós tenhamos a humildade suficiente de entender, Deus, por mais que eu planeje o meu dia, por mais que eu planeje a minha vida, tente seguir tudo certo, não está tudo sob controle de nós mesmos. Então precisamos ter
humildes. É essa verdadeira humildade a que se referia Jesus nessa passagem e que aqui no Evangelho está super esclarecido, né, Júlia? Eu acho que é mais ou menos esse o ponto de vista. Eu fazer o meu esforço diário para melhorar, ter conhecimento, conseguir ser melhor, sim, elevar a asa do meu conhecimento, mas por outro lado ter a minha humildade, saber que nem tudo eu vou poder resolver, né? Que tem um Criador que cuida de nós, que ama demais nós e que sabe o melhor caminho que Ele está nos colocando, seja nas facilidades, seja nas dificuldades, eu tenho que ser humilde, né? E tenho que entender as outras pessoas também, que às vezes elas não estão no mesmo nível de conhecimento que eu tenho, no mesmo nível evolutório, né? E que eu tenho que ser humilde também, saber aceitá-las, etc., e não me colocar num patamar acima dos demais. Afinal, Cristo nos ensina, somos todos iguais, somos todos irmãos, estamos apenas em caminhos diferentes da mesma jornada. Alguns um pouquinho mais adiantados em algumas coisas, outros um pouquinho mais atrasados. Mas esses que às vezes nós achamos que estão mais atrasados, por exemplo, em conhecimento, eles podem estar muito mais adiantados na questão moral, né? Então, é importante a gente ter essa humildade e conseguir entender que não adianta a gente simplesmente olhar para o externo, para a aparência física, para a condição financeira, para o diploma que a pessoa carregue, né? Às vezes a gente vai ter uma lição, um grande aprendizado com uma pessoa muito simples, né? A gente está acostumado a ver, e todo mundo sabe, aquela pessoa que é lá do campo é tão simples, pouco estudou, mas ela transmite um conhecimento nas questões da vida, naquilo que ela passa, né? Que às vezes nós não temos, né? Então é muito importante isso, né? Nós termos essa humildade que nós não sabemos tudo e dependemos de Deus, que é o nosso Criador. Eu acho que é mais ou menos esse meu entendimento para não me alongar demais. Muito bem colocado, Luiz. Obrigada. Até porque quando a gente reconhece que não sabemos tudo, fica mais fácil de aceitar a ajuda de Deus, né? Que Deus não quer o nosso mal, não quer o nosso sofrer, né, Luiz? A gente não tá aqui para sofrer. E quando a gente aceita que a gente não sabe tudo, a gente se abre um pouquinho mais a essas ajudas, até porque a gente tem que pedir, saber pedir essa ajuda também para viver aqui na Terra, que não é fácil. Eu só queria lembrar também que bem-aventurado, já que a gente voltou a falar sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, Jesus quis dizer que é ser feliz. Então, bem-aventurado os pobres de espíritos, os aflitos, porque serão felizes. Quem ser pobre de espírito, que se fosse resumir em uma palavra, né, Luiz, é ser humilde, que é o grande desafio. É uma palavrinha muito simples, mas que para se exercitar é um desafio. Eu gosto muito que a Emília sempre gosta de lembrar que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a gente pode ser humilde na disciplina no início, né, Luiz? Meio pelo dever. Mas depois vai se tornar espontâneo essa humildade também. Mas o que importa é começar. E aí eu também separei aqui um texto... Posso só dar uma palavrinha antes de você continuar? É bem rapidinho, mas acho que é importante a gente salientar também, né? Porque a gente sempre fica colocando essa coisa serão no futuro, né? E a gente tem que entender que o passado já passou, a gente não pode fazer nada, né? O futuro, a gente ainda não está lá, né? Então a gente não pode ficar colocando uma expectativa lá na futura. A gente só pode mudar a nossa realidade e só podemos ser felizes no presente, porque a gente sempre está existindo no presente. Quando nós estivermos já desencarnados no mundo lá espiritual, aquele vai ser o nosso presente, né? Então a gente não pode ficar... Então, o serão, se a gente analisar, a gente vê que a felicidade, a bem-aventurança, como você falou, a felicidade, ela já nos está disponível, de certa maneira, se eu sou humilde. Às vezes você olha aquela pessoa assim, né? A gente vê na nossa sociedade, às vezes pessoas tão cheias de posses, de conhecimentos e tal, e cheia de infelicidades lá dentro dela, né? E a gente às vezes é uma pessoa muito mais humilde, sem tantas posses, sem tanto conhecimento intelectual, mas ela de certa maneira é feliz, ela já vive aquele presente feliz dentro da humildade que ela tem.
né, do reconhecimento da existência dela do momento. Então, a nossa felicidade, a gente não deve ficar só a nossa bem-aventurança não deve ser projetada para o futuro, ela já está ao nosso alcance, né? E cada vez, conforme a gente vai plantando o nosso presente, ela só vai melhorando lá na frente, é uma consequência, né? Então, a gente não pode ficar, se eu sou um jeito agora, vou só lá no futuro, só quando eu estiver desencarnado é que eu vou ser feliz. Não, eu já posso ser feliz dentro de uma humildade agora, reconhecendo que não está tudo nas minhas mãos, que na verdade está tudo nas mãos de Deus, né? Eu tenho que ter essa humildade de abaixar, curvar minha cabeça para Deus, entregar as coisas para Ele, que Ele vai sempre nos conduzir pelo melhor caminho. Desculpa te interromper. Não, é bem importante essa lembrança mesmo, porque a gente fica muitas vezes projetando para algo que vai acontecer no plano espiritual, como se o plano espiritual não fosse aqui também, né? Somos espíritos imortais, a gente já vivencia esse reino dos céus, que eu até quero comentar um pouquinho mais depois aqui, hoje, agora. Então é bem importante essa lembrança, Luiz. E a palavra-chave, então, é a humildade, né? Mas não é fácil de exercitar ela. E eu separei um texto aqui que eu gostei bastante, do Caibar Schutel. Tá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. O item se chama Pobres de Espírito e Espíritos Pobres. Eu vou ler só um pedaço para vocês. Ele fala o que é ser humilde, assim, praticamente falando, o que é, né? Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber, nem de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com o seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas, suporta a injustiça e vibra com a verdade. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou. A pobreza de sentimentos baixos, representados pelo desapego a glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Então, ser pobres de espírito é a pobreza desses sentimentos, do orgulho, da vaidade. E, ao contrário, ser ricos na nossa humildade, que é assim que a gente vai o quê? Conquistar o reino dos céus. Conquistar quando? Agora, hoje, a partir do momento que formos humildes, né, Luiz? E eu achei legal também, tem uma apostila, eu convido inclusive vocês a lerem, que ela está disponível no site da FEB, o PDF. O EAD, que a gente chama, né, o estudo aprofundado da doutrina espírita, é a apostila de número 2, é a vermelhinha que está lá no site da FEB. Eles estudam todas as bem-aventuranças em todos os detalhes, o que cada palavra quer dizer, é aprofundado mesmo esse estudo, é muito bacana. E lá na apostila tem a reflexão do que significa o reino dos céus. Porque, Luiz, o que a gente falou, né, antes, nos capítulos anteriores? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí veio o que é ser aflito, quais são as nossas aflições, e depois o consolo, que foi o capítulo anterior, o Consolador prometido. Agora, pobres de espírito, a gente já entendeu o que é ser humilde, é entender que não sabemos de tudo, é reconhecer o Deus acima de nós, né, Luiz? Porque deles é o reino dos céus. O que será que é esse reino dos céus, né, Luiz? Será que é um lugar bom que a gente vai quando a gente desencarnar, se a gente for humilde? E aí na apostila eles explicam o que é esse reino dos céus. Eu até anotei para compartilhar com vocês. Não é um lugar com delimitação territorial que a gente está acostumado a imaginar. Inclusive nós, espíritas, muitas vezes imaginamos o reino dos céus como regiões superiores do plano espiritual. Não é isso. É um plano elevado moralmente. Então não é nada físico, não tem uma delimitação física. É um plano moralmente elevado. Assim como aquilo que a gente chama de inferno é o oposto. É um lugar com vibrações inferiores, certo? Então, o céu e o inferno são estados de vibração da nossa própria alma. O meu céu, o meu inferno, o céu do Luiz, o inferno do Luiz, de acordo com a vibração, com o pensamento, com o sentimento de cada um de nós. A gente que vai definir o nosso céu, de acordo com a harmonia, se estivermos harmonizados, né, Luiz, ou desarmonia. Por isso que toda vez que a gente é humilde,
O reino do céu é nosso, porque a gente está vibrando em harmonia, a gente está vibrando em amor, em elevação, e por isso, aí voltando no que você falou, né, Luiz? A gente já vivencia a felicidade, a bem-aventurança aqui, agora, porque o céu é aqui, é dentro de nós, né, Luiz? É isso mesmo, muito bem colocado, Júlia. E para a gente, complementando um pouquinho o que você falou, né? Às vezes alguém que possa estar nos escutando fala assim, mas como, né? Que eu posso viver no reino dos céus, nesse mundo maluco que a gente vive hoje, né? Envolto por tantas coisas absurdas que acontecem ao nosso redor, às vezes dentro mesmo do nosso lar, né? Então, se a gente fizer uma analogia às questões espirituais, a maioria das pessoas que acompanham o espiritismo já escutou, já leu, já viu o filme, por exemplo, do Nosso Lar, né? E eu escuto muitos irmãos espíritas falando assim, a hora que eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar, né? E a gente tem que lembrar que o nosso lar, ele é uma colônia de recolhimento, ele não é o alto nível realmente, né, de vibrações, e que ele está cercado da onde? Da zona umbralina. E lá dentro, se existe vamos dizer assim, um certo nível de alegria, de felicidade, de contentamento, um certo reino dos céus para a gente. Da mesma maneira aqui, né? O reino dos céus está dentro de nós. Eu vou estar sempre cercado de coisas mais positivas, menos positivas ou não. Tudo vai depender de como eu vou lidar com isso, né? E por isso das qualidades morais. Quanto mais qualidades morais eu tiver, mais fácil vai ser eu manter o meu reino do céu. Eu estar vivendo o reino do céu a todo momento, ou o maior tempo possível, né? Quando a gente está com a vibração elevada, vibrando realmente no bem, no amor, procurando corrigir sentimentos que todos nós temos, que não são tão elevados, o ciúme, a inveja, ficar num julgamento eterno, né? Porque Jesus já dizia, não julgais, porque o julgamento a gente está no fundo sempre se julgando. Então, se eu estou ali olhando, e é tão, principalmente a questão do julgamento, ela é tão delicada, você já olha para uma pessoa, você às vezes não precisa falar nada, mas você já está julgando, olha a roupa que ela está vestindo, olha como ela está se usando, olha como ela está sentada, coisas tão bobas, eu vou estar me julgando também, né? O que reino dos céus é esse? Agora, se eu estiver lá dentro do reino do céu, com a humildade, com a aceitação que cada um é como é, cada um está no seu nível, eu já vou deixar de me ofender, porque as pessoas também se ofendem, né? Mas se ele está assim, se ele está se comportando assim, o problema é dele, não é meu problema, né? Quando vem lidar comigo, são os outros ensinamentos, é o perdão, a aceitação, etc. Então a gente vai fazendo o reino do céu aqui mesmo, né? É um lugar interno e não, como você muito bem falou, um espaço circunscrito. A Igreja Católica costuma muito passar isso, né? De um reino, um lugar que você vai lá, vai ficar ao lado de Deus, de Jesus, tocando harpinha e ficando numa boa. Não, não é isso não, turma. Inclusive, o convite de Jesus com as bem-aventuranças é esse, né, Luiz? Que apesar das tribulações ao redor de nós, seja no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, então terão provas, terão expiações, seja dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na rua, lá fora, às vezes até dentro da casa espírita. As dificuldades, elas realmente, a gente está mergulhado nelas muitas vezes, mas o convite de Jesus com as bem-aventuranças é nos mostrar como podemos viver o reino dos céus, viver em paz, viver felizes no meio disso tudo. E não é se abster, né, Luiz? Não é se isolar. Muito pelo contrário. É como viver no mundo sem ser do mundo e já ir colhendo essa felicidade que a gente não precisa esperar ser um espírito perfeito para ser feliz. A gente já pode ser um pouquinho agora, né, Luiz? E uma coisa que eu queria reforçar, e eu digo isso porque eu caio nesse equívoco às vezes, toda semana, gente. Às vezes, com o pensamento, com a boa intenção de sermos humildes, a gente cai no equívoco de se colocar para baixo, né, Luiz? Não, eu não sou tão bom assim mesmo. Não, mas não é bem assim. A gente tem que cuidar também com isso. É reconhecer que temos limitações, porque todos temos, isso é ser humilde. Pedir ajuda de Deus para resolver, porque sozinho nada conseguimos. E buscar corrigir.
essas limitações, porque só se lamentar, ficar o tempo inteiro falando que não consegue, que não é capaz, não adianta, né, Luiz? Então, é uma linha tênue, a humildade ela não é fácil mesmo. Temos que reconhecer, mas temos que buscar corrigir e sabemos que já somos capazes também. A gente não é incapaz. Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. E se Jesus disse isso, quem é a gente para não acreditar, né, Luiz? Jesus falou isso para cada um de nós. Não, e é muito interessante, muito bem colocado isso, Júlia, que você falou, né? Porque é muito interessante. E o maior exemplo vem, é sempre bom relembrar Jesus. Eu gosto, às vezes eu já vi tanto, já li tanto, mas várias vezes quando eu estou assim em alguma situação, principalmente uma situação um pouquinho mais de baixa, emocional, por algum problema do dia a dia, eu gosto de rever um filme, rever as passagens de Cristo, porque ali você vai se relembrando dos exemplos. Então, eles sempre se portava com humildade, mas nunca se minimizando, né, perante os outros. Ele sabia quem ele era, de todo o seu potencial, mas ele sabia virar a face ao outro, né? Ele sabia ser humilde, ele sabia lavar os pés dos seus discípulos, né? Com ato de humildade total, mas ele tinha absoluto conhecimento e noção de quem ele era, né? E o que ele veio fazer aqui. Então a gente tem que estar sempre se valorizando, pelo contrário, senão eu vou entrar numa patologia que eu não sou capaz, vou me colocar como coitadinho, né? Como estar sempre precisando de ajuda. Isso não é ser humilde. É totalmente diferente. A gente tem que entender bem as raízes das palavras e o que elas significam, os ensinamentos, né? Porque se realmente eu pego do nada e leio as bem-aventuranças, eu fico meio maluco, do jeito que Jesus colocou aquilo ali, e não presto atenção, eu falo, poxa, chorar, sofrer, não sei o quê, ser né, humilde e tal, é complicado, né? E a gente está sempre numa batalha do nosso ego, né? Mas a vitória, a verdadeira vitória, vem quando você passa por essas situações, essas tendências que cada um carrega, as suas tendências, né? Dentro das vicissitudes da vida, cada um tem mais tendência a uma coisa ou a outra, e você começa a superar aquilo. Dentro de uma questão de trabalho interno, você fala, poxa, essa situação que antes me ofendia, me tirava do sério com facilidade, agora não me tira mais, né? Eu fui capaz de superar. Aquela dificuldade que eu tinha, seja de, por exemplo, uma coisa boba, de falar em público, ou de auxiliar alguém, eu não tenho, eu consegui, eu percebi, eu fui aos pouquinhos trabalhando e hoje eu superei isso. E eu continuo sendo humilde da mesma maneira, mas eu tenho que estar sempre superando. É um processo evolutivo, a gente tem que estar sempre em evolução, sempre em evolução. Mas é como uma linhazinha do coração, né? Aquele aparelho que acompanha a nossa batida cardíaca. A gente tenta estar lá em cima, mas a gente não consegue o tempo inteiro. Então vem coisas ao nosso redor que nos colocam ali para baixo. E eu não devo ser orgulhoso. Eu não devo me colocar numa... Porque uma falta de humildade é não saber pedir auxílio, né? Eu acho que eu sou tão humilde que eu não quero atrapalhar ninguém, que eu não vou pedir auxílio. E nós somos um ser, como você falou, que a gente não é para se isolar, é para a gente viver em comunidade, é assim que a gente vai aprender e vai evoluir. E eu tenho que pedir auxílio, às vezes, para os meus familiares, para um colega. Quando eu não tenho nada disso, eu preciso de algo a mais disso, está aqui a casa, né? Para nos auxiliar sempre, para a gente frequentar lá presencialmente, tem a conversa fraterna, alguém lá preparado, com bom coração para nos escutar, escutar os nossos problemas, a espiritualidade amiga nos auxiliando com diversos tipos de tratamento que existem na casa, desde os passes, conversa fraterna, trabalho de reediação, desobsessão, enfim, etc. Várias maneiras de nos auxiliarmos, e a que está sempre presente e mais palpável a todos nós é Deus, é a nossa oração. É nos colocarmos humilde no momento de aperto, principalmente, e pedirmos auxílio a Deus. E nos momentos de alegria, nos colocarmos humildes, sabemos que aquela alegria também provém de Deus. E também aí agradecermos a Deus. Isso é verdadeira humildade de coração, verdadeira humildade de espírito. Obrigada, Luiz, pelas suas contribuições. A gente está chegando ao final já por causa do tempo.
Queria saber se tem mais alguma contribuição que tu queira fazer antes de encerrar. Não, é só isso mesmo, né, Júlia? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, participar, poder passar um pouquinho da maneira que eu penso, que eu vejo essas coisas, e sempre relembrando, né, da importância também, três coisas que são muito importantes. Primeiro, é o nosso evangelho no lar, seja sozinhos, ou seja em família, que seria o ideal, né? Mas muitos moram sozinhos, vão fazer sozinhos. Segundo, o Evangelho no Lar aqui feito com você no domingo, porque a gente se reúne também com uma egrégora muito positiva, né? E a gente também vai ter opiniões de pessoas como você, de outros convidados, que nos ajudam a raciocinar sobre o tema que é exposto ali, né? E a terceira questão que é muito importante, gente, é a presença física na casa, né? A questão dos passes e das palestras semanais, elas são fundamentais para nos ajudar a manter o nosso equilíbrio, o nosso nível energético, vibracional, sempre o mais alto possível, né? Como fazer esportes. Não adianta eu ir lá na academia uma vez por mês, não vai dar resultado, né? Eu só não, às vezes eu vou até sofrer, porque se eu for só uma vez por mês, eu vou ficar no dia seguinte todo doído. Mas se eu vou lá constantemente, algumas vezes por semana, frequento uma, duas, três, quatro, 5 meses, meu físico muda, né? Minha relação com as atividades físicas mudam e aquilo se torna um bom hábito, né? Então, a frequência na casa espírita, seja na nossa, ou seja numa que tenha mais acesso, mais proximidade à tua, é muito importante. As palestras e os passos semanais nos auxiliam demais. Era isso, Júlia. Boa lembrança, Luiz, obrigada. Obrigada mais uma vez pela participação. Pessoal, também obrigada por estar aqui conosco mais um domingo. Agora eu convido vocês para a última etapa, que é a prece de encerramento. Fiquem à vontade para ficar de olho aberto ou fechado. O que importa é a gente elevar o coração a Jesus. Que cada um de nós possa imaginar agora um túnel de ligação dos nossos lares com a Associação Espírita, nossa casa-mãe. Possamos nos unir em pensamento com os espíritos amigos, coordenadores do trabalho, e agradecermos por estarem conosco, nos amparando, amparando nossos lares, nossos familiares, amparando os corações amigos e os corações momentaneamente não tão amigos assim também. Obrigada, Jesus, por ter nos deixado um roteiro a seguir nessa conquista da felicidade aqui na Terra. Que assim seja. Obrigada, Luiz. Obrigada, pessoal. E a gente espera vocês domingo que vem aqui de novo. Boa noite.